E aí, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, bom dia, tamo junto. E dando continuidade ainda a essa pegada de Cefaz, vamos dar uma olhada lá na Constituição da República, no artigo 150, das limitações ao poder de tributar. A gente está falando dos princípios constitucionais tributários, princípios esses que foram mantidos e assegurados pelo STF como direitos fundamentais em favor do contribuinte. Afinal de contas, o contribuinte é o cidadão, ou na maioria das vezes é o cidadão, ou por trás da pessoa jurídica existem cidadãos que são responsáveis pela arrecadação tributária. E a exação fiscal, ela não pode atrapalhar nem violar o direito das pessoas e o patrimônio das pessoas de forma indiscriminada. Existem limites e esses limites são constitucionais. Vamos lá. Artigo 150 da Constituição diz o seguinte pra gente, tá aqui comigo para ficar legal para você, acompanha aí. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, Estados, Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, instituir ou aumentar, majorar tributos sem lei que o estabeleça. Olha só, a gente está falando do princípio da legalidade. Princípio da legalidade em sentido estrito, pessoal. Significa dizer que tributo, que eu já falei para vocês em um vídeo anterior, que é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada, segundo o artigo 3º do CTN, ele depende da existência de lei em sentido estrito ou medida provisória, porque em algumas características será possível a edição de medida provisória desde que a matéria seja reservada à lei ordinária, já que nós sabemos no artigo 62 da Constituição que não é possível a edição de medidas provisórias em matéria cujo caráter seja de competência de lei complementar. Beleza? Na dúvida, artigo 62 para saber sobre leis provisórias. Então não dá para instituir ou majorar tributo se não houver lei. E essa lei precisa ser lei em sentido estrito, lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, medida provisória. Isso faz com que, necessariamente, para que exista a cobrança tributária, tem que existir uma lei, e essa lei precisa definir a alíquota, a base de cálculo, o fato gerador, o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação tributária. De novo, a lei tem que ser anterior, a lei precisa ter previsibilidade legal. Se ela foi criada ou aumentada, necessariamente ela vai entrar em vigor, respeitando o princípio da anterioridade imediato. Entretanto, a eficácia dela se dará no ano exercício seguinte ou a partir de 90 dias, salvo algumas exceções das características dos impostos chamados extrafiscais. Beleza? E aí eu já deixo para você o inciso 2º, instituir tratamento desigual aos contribuintes que se encontrarem em situações equivalentes, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, de função, por eles exercidas independentemente da denominação jurídica. Não pode haver tratamento desigual. Tributo segue o princípio da uniformização. O tributo é criado para que todos se adequarem ao fato gerador, passem a fazer parte da obrigação, nossa obrigação tributária, para toda aquela categoria sem distinção. Agora sim, o princípio da anterioridade, que diz o seguinte: cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência de lei que houver sido instituído ou majorado. Aqui eu também tenho uma característica muito similar à característica do direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Não existe tributo sem que haja legislação anterior que tenha determinado e descrito os sujeitos da operação: alíquota, fato gerador, base de cálculo, sujeito ativo, sujeito passivo. Só que isso tem que existir antes da incidência do fato gerador. O contribuinte se incide no fato gerador porque existe uma lei que disse que aquilo ali era fato gerador. Se não houver uma lei anterior que o defina, eu não tenho como executar a cobrança do tributo. Segundo, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Aqui sim o princípio da anterioridade, porque eu tenho que obedecer sempre o ano fiscal subsequente, desde que aqui haja a criação ou majoração, para que a eficácia do tributo, e aqui fica a deixa, o STF decidiu que a vigência não é atingida.
Mas a eficácia, sim, o princípio da anterioridade atinge a eficácia da aplicação tributária e vai ter a sua eficácia reduzida apenas aplicada no ano fiscal seguinte, a data de sua edição ou majoração, ou respeitando o princípio da noventena, que é a anterioridade nonagesimal, ou o princípio da não surpresa, como prefere o professor Hugo de Brito Machado, 90 dias após a sua edição ou majoração. Lembrando que os tributos de caráter extrafiscal, os tributos de caráter regulatórios econômicos, leia-se IPI, IOF, II, IE, são tributos de caráter extrafiscal e regulatórios econômicos. Esses não obedecem o princípio da anterioridade, salvo exclusivamente o princípio, o IPI, porque o IPI já sofre um processo de transformação e ele sim obedece o princípio da anterioridade nonagesimal, noventena, anterioridade mitigada ou princípio da não surpresa. Beleza? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, vamos de tributário, vamos ver se a gente é aprovado nesses próximos certames de área fiscal. Beijo, fica com Deus, beijo no coração, tamo junto e até a próxima. Na próxima eu continuo as espécies dos princípios da ordem tributária. Fica com Deus, bom dia, boa semana, tudo de bom e até mais. Beijão, tamo junto!